Fala, meus queridos! Mais uma vez eu, Flinas, trago uma obra top pra vocês. Pode confiar. Imagine você viver em um mundo pós-apocalíptico. E nesse mundo quase sem lei, você precisa ser no mínimo um malandro pra sobreviver. E o nosso prota é o rei da malandragem. E no meio das suas malandranças toda, o caba desperta um sistema muito do apelão. E eu sei que desse tipo de obra vocês gostam até demais. Mas porém, pra ele progredir as suas habilidades, o coitado precisa ser um bom samaritano em um mundo completamente desgramado. Os cabas daqui dão rasteira até em cadeirante, véi, se vacilar. Mas o protinha é tão malandro que o cara consegue enrolar até o sistema. Ficou curioso? Bora pra história. A história começa num toró da desgrama. Até relâmpagos aqui tem, cara. Quer dizer, Enquanto isso, o nosso prota tava lá, caçando a sua presa. E um detalhe importante que ele destaca é que a desgrama da chuva é ácida. E ele segue mencionando, se ele não conseguir caçar hoje, ele e seu irmão vão acabar perecendo de fome. E pra ele, até um pardalzinho se aparecer vai servir muito. E é nesse momento que o prota avista um urubu. Bom, na realidade eu não sei se é urubu, eu só... Quando o protinha avista de verdade, ele percebe aquela ave gigantesca. E meu parceiro, parece que ela não quer o ratinho não, cara. Ela quer pegar o prota. O nosso herói rapidamente se esquiva em direção à sua panela. Essa é a arma do nosso herói. E o seu ataque é a panelada. E o impasse aqui tá muito frenético. Enquanto o prota quer comer a ave quer comer o prota. E ela vai com tudo em cima dele. O prota fica impressionado pela tamanha velocidade da ave. Mas quanto mais rápido ela vem, a panelada vai ficando mais forte. E meu parceiro, que diabo de panela é essa, cara? Tu é doido. E no momento que a avezinha cai no chão, o protinho vai com tudo em cima do urubu. E rapidamente ele faz um crack no pescoço da urubu. Eu não sei se é urubu, cara. Depois do grande combate, o protinho fica aliviado. E ele menciona que ele ficou a noite toda pra conseguir essa ave. E eu vou te falar uma coisa, eu pensava que esse urubu era maior, viu, cara? Parece que diminuiu de tamanho. E agora, a missão do nosso herói é vender essa ave no mercado. E de acordo com seus cálculos, se ele conseguir vender a carcaça desse animal, ele vai poder trocar por comida por vários dias. Mas no filme seguinte, ele sente uma dor grosseante na sua cabeça. Ele segue pensando que no passado, esse mal-estar que ele via sentindo só aparecia pra ele à meia-noite, mas agora parece que tá aparecendo muito mais cedo e com mais frequência. Enquanto o protinha vai pensando que a sua cabeça vai explodir de uma vez por todas, ele segue pensando que as pessoinhas da cidade de onde ele mora, todos dizem que aquilo ali não passa de uma dorzinha de cabeça, mas só ele sabe a dor de verdade. E de acordo com ele, aquela dor é o puro caos. Só que dessa vez ele sente uma coisa completamente diferente. E diferente das outras vezes que ele ficava sempre inconsciente, é como se ele tivesse ciente de tudo e conseguisse observar o interior da sua mente. E a sua vista se depara com o horizonte daquele mundo. E ali é um clarão ofuscante. Quando nosso prota acostuma com a luz do lugar, ele percebe que aquele lugar se trata de um palácio. E na porta daquele palácio, o protinha, que é curioso, já vai abrindo a porta. E é uma porta gigantesca, cara. O portal e a pilastra da construção são feitos magníficos pro nosso prota. Mas ele tá lá, cabreado com a sua faquinha de osso. Ele segue pensando em que diacho de lugar que é que ele tá. E no filme seguinte ele avista uma máquina de escrever, que nem aquela do Resident Evil 4. E mais uma vez ele sente uma dor grosseante na sua cabeça. E em paralelo a isso tudo, no mundo de fora, aparece um carequinha, cabeça de Rolon. E essa deixa pra você deixar o seu like. Senão você vai ficar careca que nem esse cara. Eu vou dizer uma coisa, parece que esse carequinha tá com maldade com o prota. Esse sorriso não é de bom samaritano não. Mas por sorte, o prota começa a recobrar sua consciência. E ele segue pensando que dessa vez ele acordou bem rápido. O nosso herói acorda assustado, já que tá chovendo muito mais forte do que antigamente. E lembrando que a chuva é ácida, só que eu não sei o quão ácido isso é. O prota se levanta e o carequinha já vai lá, atrás do nosso herói. Ele segue falando pro nosso herói passar a sua caça.
E ele, que não é besta nem nada, dá uma panelada na boca do cara, que até sai voando um dente. No frame seguinte, o Protinha saindo voado pra sua cidade, enquanto o carequinha tá lá, cheio de biloca na cabeça. Mas logo em seguida aparece o tão sonhado de vocês, o sistema. E a missão do nosso herói é pra ele dar o pássaro pra aquela pessoa. O Protinha fica sem entender, e ele fica lá incrédulo com aquilo. Ele olha pro cara, olha pra biloca na sua cabeça, então ele chega perto do cara e pergunta se ele quer a ave. O carequinha rapidamente aceita, então o Protinha dá a ave pro cara. Eu nem preciso dizer que ele ficou morto de felicidade. E então, a missão do Prota foi concluída. E naquele mundo, a máquina de escrever é como se fosse o próprio sistema. E ela menciona que a missão foi concluída. E o prêmio do Prota é um pergaminho de duplicação de habilidade. E ele pode usar esse pergaminho para aprender a habilidade de outras pessoas. O Protinha fica curioso e ele segue pensando que ele pode usar esse pergaminho para copiar habilidades como caça, sobrevivência e outras habilidades das pessoas. E no momento que o carequinha ia agradecer o Prota, dizendo que ele é uma pessoa boa, sabe o que o nosso herói faz? Ele simplesmente rouba do cara e ele fica destruído por dentro e completamente sem entender. E a visão do carequinha, que apanhou de panelada, tá lá o cara que ele julgou ser uma pessoa boa, fugindo com a caça. E meus queridos, esse é o verdadeiro passado de um vilão. Eu não sei se ele vai virar vilão, mas se virar vai ser engraçado. O tempo se passa e a chuva acaba. E assim o Protinha vai andando, até que ele chega numa muralha gigantesca. Mas na realidade, percebemos que o Prota é uma espécie de refugiado, e ele mora no meio desses barracos aí. O Manhwa vai passando e ele nos mostra o distrito onde o Prota vive. Isso parece uma cidade aqui do Nordeste. E no momento que o Prota passa num local com fluxo excessivo de pessoas, aqueles cabrinhos mal encarados começam a olhar pro nosso herói. E o Cabeça Branca vai cochichando pro carequinha ali, mostrando que o Protinha conseguiu uma caçada boa naquele dia. O herói já fica atento, porque ele sabe muito bem que aquela sociedade é muito caótica. E no momento que o Cabeça Branca ri em direção ao nosso herói, e o Protinha já preparado pra mandar um pra terra dos pés junto, uma pessoa chama a atenção do desgramado, e percebemos que é o carequinha, falando pra ele não se meter com ele. E assim, o nosso herói consegue sair dali com nenhum problema. O carequinha segue falando que o nosso Prota tem uma doença no cérebro. E assim, o tempo se passa. O Prota, que eu ainda não sei o nome, cara, eu não sei o nome dele. Ele rapidamente chega em um local de venda e detona com tudo a carcaça do animal em cima do balcão. O cara fica um pouco agoniado com aquilo e já manda o nosso herói tomar cuidado com seu balcão de vidrinho. O tempo vai passando, o cabrinha vai lá pesando a ave, e o nome do nosso herói, senhores, é Xiao Su, e é por isso que eu não lembrei. Ele segue falando duas moedas bem estranhas, mencionando que ele pode oferecer 3 cati e 6 tarréis. E pergunta se o nosso herói acha isso justo. O Xing Ling fica lá disfarçando, mexendo no seu rábaco, e aparentemente tem 2 tipos de moedas aqui. Eu não sei se eu entendi, mais ou menos. Mas o cabrinha segue falando que o preço dos pássaros estão muito bons, já que equivale 200 yuan por cati. Será que cati é o quilo? Pô, uma ave de 6 quilos é foda, viu, cara? E seguindo essa premissa, a ave do Prota vai custar em média de 700 yuans. O Protinha rapidamente fala que aquilo é muito pouco. E o Xing Ling, percebendo que essa negociação vai ser difícil, ele ainda fica lá, babujando com seu rábaco, mencionando que ele pode aumentar o preço da árvore para 800 yuans. E ele fala lá dizendo que o Prota tá com razão, já que a região tá com uma escassez de carne. Mas o Protinha não quer nem saber e acaba com a graça do cabrinha. Ele menciona que o inverno também tá chegando, e é por isso que ele quer que o Xing Ling pague 900 yuans, ou então nada tá feito. O cara do cão nega com a cabeça, levando a entender que ele não vai pagar por isso. E então, o Protinha vai muito bem vender em outro local, já que ele não tá num deserto. E no filme seguinte, a atitude do Xing Ling muda completamente. Ele fica lá todo bonzinho. E aí ele questiona o nosso herói de por quanto ele quer vender essa ave. E o cara se responde, mencionando que o Prota não queria vender por 900. Ele fala que dá os 900 na hora. E ainda tenta mexer no psicológico do nosso herói, falando pra ele não atrasar a mensalidade do Liu Yan, que é o seu irmão mais novo. Mas no momento seguinte, o Protinha pergunta todo desgramado pro cabrinha sobre o
que ele tinha falado antes. Ué, tu tá falando sobre atrasar a mensalidade do teu irmão? Não, cara, na frase antes disso aí. Por quanto você quer vender? 1.200 yuans. O cabrinha fica incrédulo, rangendo os dentes. E não é pra menos. O prota fala se ele não quiser comprar, ele vai procurar outro lugar pra vender. 1196, 1197, 1198. E no filme seguinte, o cabra entrega o dinheiro todo bagunçado pro prota lá, mencionando que isso é tudo que ele tem no momento. O protinha aceita e fala que ele pode ficar devendo ele com 2 yuans. E logo em seguida ele observa uma jaqueta com churrada na prateleira. O cabrinha rapidamente fala que custa 490 yuans. E logo em seguida o prota avista também um remédio na prateleira. E meus queridos, só uma pílula desse remédio é 210. Mas como o cara faz um preço camarada pro nosso prota, ele deixa 3 pílulas por 620. O cara é muito bom, cara. E em resposta a isso, o prota deixa de mão de comprar esse remédio. Ele menciona que é raro ter inflamação no inverno. Eu não sei de onde foi que ele tirou isso. E o Xing Ling segue falando pro prota que na próxima vez que ele caçar um pássaro, não é pra ele eliminar o coitado, já que tem nobres nessa barreira que querem criá-los também. E assim o protinha fala que vai tentar pegar, mas ele também tem que pagar mais por isso. E assim o tempo passa. O protinha chega na sua casa e o seu irmãozinho tá lá, estudando. O irmãozinho do prota fica todo contente que o seu irmão acabou de chegar. E logo em seguida o nosso herói pergunta como é que tá indo o dever de casa dele. O garotinho rapidamente fala que tá indo muito bem. E ele segue falando que ele acha muito mais útil ele ir caçar junto com ele do que ele ir pra escola do senhor Xuetang. E no filme seguinte ele pergunta pro seu irmão que quando é que ele vai conseguir caçar junto com ele. O protinha já fica irritado e ele menciona que uma pessoa pode muito bem morrer numa caçada a qualquer momento. E ele segue falando que o seu irmão mais novo, ele tem que ir pra escola pra aprender física, química e outras coisas. E pergunta pra ele se estudar não é melhor do que ir caçar e perder a vida. E ele segue falando que o conhecimento é muito importante. Ele já segue dando exemplo pra sociedade que ele vive ali. A sua cidade, tudo um breguesso danado. E ele menciona uma coisa muito interessante, que não importa o que aconteça naquele fim de mundo, ninguém nunca faria nada com um professor. É só nessas histórias que o professor é bem respeitado, cara. Então o protinha pensa que é muito triste que a mensalidade das aulas é muito cara, porque caso contrário, até ele iria assistir a aula também. Ele menciona que antes de vender o pássaro, ele guardou umas entranhas dele pra fazer uma sopa pro seu irmão. E no momento que ele pega o bofe do pássaro, o irmãozinho dele percebe que o braço do seu irmão tá ferido. O prota menciona que aquilo ali só é um arranhão e nem tá doendo mais. E assim o tempo se passa, e a panela, que é uma arma, também serve como prato. E rapidamente o protinha faz a sopa com o resto do pássaro. Ele tira lá os pedacinhos de carne e entrega pro seu irmão comer. O irmãozinho recusa e menciona que ele não quer comer aquilo, já que na realidade o seu irmão que deveria comer para curar suas feridas. E o protinha faz muita coisa que muita mãe brasileira, viu, cara? Ele menciona que já comeu e ele só vai beber um pouco do caldo da sopa. O irmãozinho do prota já começa a chorar e fala que ele não vai comer droga nenhuma, já que aquilo que tá no braço dele nunca que é só um arranhão. Ele segue falando que 2 dias atrás ele ouviu dizer que alguém morreu por causa de uma infecção de bactéria na sua ferida. O protinha fica furioso por saber que o seu irmão tá chorando. Ele menciona pra ele que ele sabe muito bem que eles ali não podem chorar num mundo como aquele, porque o mundo não acredita em lágrimas. Ele mais uma vez fala pro seu irmãozinho olhar as pessoas ao seu redor. E ele fala todo radical. Se ele não comer a comida direito e alguém invadir a sua casa e esfaquear eles até a morte, o que ele deveria fazer? Ele segue falando que ele mandou seu irmãozinho pequeno pra escola porque ele sabe que ele tem habilidades especiais. E no momento que ele estuda bastante, ele não vai precisar ficar o dia inteiro na selva para ganhar uma merdinha de dinheiro como ele. E assim o garotinho se senta e come a sua sopa forçada. E no filme seguinte, o pratinho vai acariciando o seu irmãozinho e segue falando pra ele comer rápido. E quando ele ficar cheio, é pra ele experimentar a nova jaqueta que ele comprou pra ele. O garotinho pergunta onde é que tá a jaqueta do seu irmão mais velho e ele responde que ele não se importa com essas coisas. E mais uma vez o tempo se passa. O pratinha deitado na sua cama, ele fica lá curioso sobre o que aconteceu naquele palácio do seu sistema. E num piscar de olhos, o prota mais uma vez se encontra naquele mundo. E mais uma vez ele entra no palácio. Ele encontra a máquina de escrever e assim ele vê o panfleto da sua missão concluída. O
Protinha fica lá vendo os pré-requisitos para ele se dar bem no sistema. E o sistema fica dizendo pro Prota ser justo, otimista, honesto, verdadeiro, amigável e até gentil. O Prota fica sem entender e como assim ele precisa ser uma boa pessoa em um mundo onde a moral e a ética não existe mais. Ele manda a máquina de escrever ir para aquele lugar. E em paralelo a isso, uma madame bem posturada fica andando nas noites daquele fim de mundo. E parece que a novinha entra dentro da casa do Prota. E no momento que ela bota os seus pés dentro da casa, o irmãozinho mais novo levou a sério sobre aquele negócio de entrar na casa dele e passar a lambida em geral. No filme seguinte, o irmão do Prota reconhece a madame. E no meio daquela tensão, o clima rapidamente fica tranquilo. E a novinha aqui queria saber como é que tava o Prota, porque ela ouviu dizer que ele havia se ferido numa caçada. E então, o meninozinho fazendo cosplay de Sasuke fala com a donzela de costa e responde que o seu irmão teve o braço dele ferido por uma ave. A novinha faz aquela pose clássica de anime com a mão entre os peitos, não sei porque faz isso, cara, e fica olhando pro nosso Prota, toda preocupadinha. E então o irmão do Prota segue falando e menciona o nome da donzela, que é Shoyu. Ele segue falando que ela é 8 anos mais velha que o seu irmão, e não sei por que ele já menciona pra ela parar de se preocupar com ele. Eu nem sei qual lógica que esse menino tá pensando aqui. Que é isso, cara? Se a donzela tá preocupada, deixa ela, né, cara? E não é pra menos, a novinha ficou pé da vida. Ela menciona que enxerga os dois como se fossem seus irmãos mais novos. E as palavras daquele pestinha deixou a novinha bem triste. Ó, a cara desse infame aqui, a vontade de dar um murro na boca dele agora. A novinha, nem tão nova, segue falando toda tristonha pro garotinho, mencionando que quando o Prota acordar, é pra ele falar que ela esteve ali. E o miserinha só confirma. E então ela vai embora. O Boca Torta se levanta, vai lá na varanda da sua casa, e o cosplay de Sasuke simplesmente fica lá com a faca do irmão dele. E lembrando que essa faca aqui é de osso, viu? Mas no filme seguinte, a voz do Prota ecoa dentro do barraco velho, falando pro seu irmão mais novo não ser tão duro assim com a irmãzona Xiao Yu, já que as coisas também não são nada fáceis pra ela. O garotinho segue falando que a novinha é do job e ainda mais, viu ela fumando 2 cigarros de uma vez só na quitanda ali do seu Chico. E aparentemente, senhores, conseguir cigarros não é uma tarefa muito fácil não, viu, velho? Ele fala de uma forma sutil, mas eu acredito que ele quis dizer que ela faz trabalhos bem extracurriculares pra conseguir esses cigarrinhos. E o miserinho segue falando que a novinha ali só tá aí porque ela sabe que o Prota se dá bem direto com caças. O Prota olha apreensivo pro seu irmão, e então ele pergunta pra ele quem nesse mundo é uma pessoa decente. E ele segue falando se ele quer viver nesse mundo, ele não pode ser uma pessoa decente. E é assim que a vida ali obriga ele a ser. Ele só menciona pro seu irmãozinho ficar longe e não provocar a donzela. E então ele só confirma. O irmão do Prota fica sem entender e ele pensava que ele tava dormindo. Mas aí o Protinha menciona que ele só tava pensando um pouco. E ele manda real pro seu irmãozinho, mencionando que talvez ele tenha uma habilidade também. Ele só menciona que ainda não tem tanta certeza e que ele primeiro tem que experimentar. O Protinha segue um pouco pensativo e ele lembra de uma coisa que aconteceu no passado. Ele menciona que algumas pessoas possuem habilidades especiais e o seu irmãozinho, ele possui a habilidade de sorte. Uma vez que eles estavam caçando, o irmão simplesmente rezou com que uma ave caía na frente deles e literalmente a ave caiu. Você poderia até pensar que habilidade rapelona, né? Mas contudo, tem um efeito colateral nessa habilidade. Depois dele fazer um desejo, ele vai sofrer com uma doença leve. E no filme seguinte, o irmãozinho do Prota descontraidamente mostra pra ele uma estrela cadente no céu. Mas em seguida o Prota já fica assustado e fala pra ele não fazer pedidos aleatórios, senão alguma coisa pode acontecer. E assim eles ficam papeando naquela noite sobre o brilho das estrelas. E então o tempo se passa e na manhã do outro dia conseguimos ver a escola que o irmão do Prota estuda. E parece que a aula de hoje vai ser a ciência e a tecnologia da era civilizada. Ou seja, é aula de história. O professorzinho segue perguntando o que significa tecnologia. E os pertinhos não sabem de nada, cara. O professor já fica irritado e fala pra eles ficarem quietos pra escutarem a explicação. E no filme seguinte ele começa a dar exemplos sobre a tecnologia. E o Protinha tá lá de butuca, assistindo a aula de fora da escola. Ele fica parecendo aquele meninozinho vendo quando eu tô jogando alguma coisa aqui, cara. Obviamente eu nunca fiquei assim. Não era eu que ficava do lado de fora vendo as pessoas
pessoas jogando videogame e... Pois é, pra voltar pra história, né? O tempo se passa e chega a hora da merenda, pelo menos pra quem tem, né? E logo em seguida o professor fica de olho na janela e o prota já se escondeu, mas ele não conseguiu desdobrar o professor. E o professorzinho é gente boa, cara. Ele segue falando pro nosso herói que ele pode ficar de pé na porta, mas mesmo assim ele não tem permissão de entrar na sala. E o protinha aceita com a maior gratidão. O tempo se passa e o professor tá preparando uma sopa ali. E por agradecimento ao professor, o prato presenteia com um cigarro. Será que ele é do job também, rapaz? Que ele conseguiu esse cigarro de formas ilícitas? Então, o professorzinho acende e puxa a fumaça pra cachola. E então, o professor segue falando que nesse mundo problemático, não há muitos estudantes igual ao prota, que gostam tanto de ouvir aulas. E ele segue perguntando pro nosso herói do porquê ele gosta tanto das aulas. Em resposta a isso, ele simplesmente fala que ter conhecimento nunca é demais. E menciona que nesse mundo caótico, ser um professor é muito respeitado. Ele dá até um exemplo na plantação que o professor cultivou. Porque se fosse o jardim de qualquer pé rapado, com certeza ia estar todo surrupiado e roubado. E no filme seguinte, o prota faz uma pergunta séria. E ele segue falando as palavras do professor, que uma vez ele tinha dito que os seres humanos tinham muita tecnologia antigamente. Isso antes de uma catástrofe acontecer. Então nosso herói queria saber dessas coisas que são tão impressionantes, por que não existem mais. E essa parte da história, senhores, é conhecida como a geração quebrada. Aí eu pergunto pra vocês, será que a gente tá vivendo essa geração, senhores? O professorzinho fica meio desviando da pergunta do prota. Ele até menciona que nesses momentos catastróficos, sobreviver um dia após o outro já seria o bastante. E aí ele pergunta pro nosso herói do porquê ele tá pensando sobre essas coisas. E o nosso herói responde e pergunta que é sempre bom guardar as informações. O professor concorda. Então ele menciona que essa informação está nas mãos de poucas pessoas desse mundo. E ele entende muito bem que essa coisa está relacionada com a barreira. O prota segue questionando o professor do porquê eles simplesmente não derrubam a barreira. E então o protinha segue falando com todo o conhecimento que ele tem do mundo. Ele menciona que mesmo que não existisse essa barreira, as bestas que esses homens ricos tanto têm medo não ousariam atacar a multidão, já que todos viveriam juntos. E além disso, muita ciência e tecnologia iria fluir para as outras pessoas, e assim eles seriam capazes de reconstruir a civilização. E então, o professorzinho começa a falar que enquanto o perigo existir do lado de fora, os refugiados não têm opção, a não ser de depender da fortaleza para ganhar a vida. E desse modo, a fortaleza sempre ganha mão de obra, grande e barata. E o consórcio por trás das barreiras não deixará a muralha cair, simplesmente porque eles estão lucrando com a necessidade e com a desgraça alheia. O tempo se passa e o professorzinho tava lá terminando a sua aula de história. E no momento que ele termina de falar sua última palavra, ele menciona que a próxima aula vai ser de sobrevivencialismo, e num caso muito específico, no momento em que você encontrar lobos na floresta, uma alcateia inteira. E então ele rapidamente aponta pro protinha, falando pra ele o que ele faria se encontrasse uma alcateia. O protinha fica incrédulo, então ele começa a falar. Ele segue mencionando, caso encontre um grupo de lobos na floresta, o que você deveria fazer é escolher um terreno mais elevado. Enquanto o protinha tava falando, o professorzinho ali só acenando com a cabeça, dizendo que ele tava muito certo. E o prota segue falando, onde o campo de visão é mais amplo, e o ar mais refrescante, e a vista mais bela, porque esse lugar é mais adequado para um enterro eminente. Em resposta a isso, o professorzinho fica com a cara de bunda. No filme seguinte, todo mundo ficou em silêncio, e o clima ficou bem estranho. E o nosso prota achou mais estranho ainda, porque a missão que ele tinha pegado não foi concluída. E isso não tá errado, é o conhecimento que o prota aprendeu. O protinha pensa mais um pouco, e então ele fala de outra forma. Ele segue falando que provavelmente se a pessoa encontrar um lobo, nem se for um lobo sozinho do lado de fora, na floresta, o resultado ainda seria o mesmo. A única coisa que a pessoa poderia fazer é escolher onde seria enterrada. O cabeça branca do professor fica impressionado com o prota. E em seguida ele já vai falando pro protinha que nas próximas aulas ele tem permissão de sentar na classe, porque agora ele vai ser o professor de sobrevivência. O protinha fica muito feliz. E em seguida aparece o sistema mencionando que a missão foi concluída. E agora ele tem mais um ponto em força. E aquilo pro nosso herói é muito estranho, já que literalmente ele ganhou mais força muscular. E foi naquele momento que ele percebeu que o palácio não é
é uma fantasia, e ele realmente tem um tipo de habilidade. Ele segue pensando que na teoria a força de um homem adulto é de 3.0, e se ele tinha 2.5 e agora ganhou 1, isso quer dizer que ele é bem mais forte que um adulto normal. E isso na realidade do Prota só significa uma coisa, que a sua chance de sobreviver nessa terra selvagem aumentou significativamente. O tempo se passa e o irmãozinho do Prota segue perguntando as coisas pro Protinha. Ele segue falando que agora ele é uma espécie de professor substituto. Ele fica pensando em algumas teorias, e que talvez o professor deles, o Shang, tá pensando em escolher o nosso herói como uma espécie de sucessor dele. Então o Protinha responde que certamente não é isso. A única coisa que aquele velhote quer é um cigarrinho. E o Sasuke da Deep Web fica incrédulo. E o nosso herói segue todo brincalhão. Ele menciona se por acaso ele se tornar um professor, certamente ele vai passar essa posição pro seu irmãozinho, já que ele vai ser bem mais inteligente do que ele. E logo em seguida o Protinho vai indo embora. E ele menciona que ele pode até sair da selva, mas a selva não pode sair dele. Ele é um lunático completo. O Sasuke segue pensativo. E ele menciona que seu irmão é sempre assim, sempre dando pra ele as melhores coisas. E enquanto ele tava divagando nos seus pensamentos, o Protinha tava lá falando que é bom ser um professor, mas esse tipo de coisa não é pra ele. Ele segue falando pro seu irmão que ele tem que estudar bastante, progredir cada dia e ser um cavaleiro inteligente no futuro. E pergunta pro seu irmãozinho se ele tá entendendo. Mas quando ele se vira, o pivetezinho tava longeão, divagando nos seus pensamentos. E assim o tempo se passa. E percebemos uma patrulha de exército na cidade. E essa espécie de batalhão tá muito bem armado. Um dos soldadozinhos tava se reclamando e ele tava desejando muito uma folgazinha desse serviço dele. E aparentemente ele tá indo pra uma espécie de Xing-Shan. Eu não sei se isso é importante pra história. O Protinha, que observou as conversas dos caras, ele percebe muito bem que ali se trata de mercenários. E outro soldadinho segue falando pro seu colega que eles não sabem um caminho e eles precisam falar com o Xing Ling, aquele vendedorzinho, tá ligado? E parece que esse comerciante é cheio de contatos, viu? E o Protinha só fica lá pensando consigo mesmo. Ele fica sem entender do porquê os caras vão falar com o Xing Ling. Mas a conclusão que ele tira é que esses mercenários de dentro da barreira não tem muito conhecimento em batalhas reais. E isso só significa uma coisa: esses caras estão saindo da barreira apenas para encontrar o seu próprio empacotamento. E então, o nosso Prota passa pelo último mercenário. E é uma donzela, viu, cara? O Protinha se vira para reparar a retaguarda. E ele segue mencionando que aquela donzela parece uma besta na selva. E logo em seguida, o irmão do Prota já vai perguntando pra Hyli se por acaso o Xing Ling vai recomendar Hyli pra ser o guia, já que todo mundo na cidade sabe que ele conhece muito bem a selva. E parece, senhores, que essa área de Jingsan de fato fica na floresta. E o Prota menciona que só é possível entrar nesse local verticalmente e sair lateralmente. Mas uma coisa é certa pro nosso herói: ele nunca que iria pra um lugar desses. Ele segue falando pro seu irmãozinho que esses caras são muito estranhos e é melhor eles permanecer longe deles. E então o tempo se passa e naquela noite daquele mesmo dia, o Protinha tá lá no seu barraco, véi. O Sasuke fica preocupado com o ferimento do seu irmão. E como ele é muito casca grossa, ele fala que ele tá muito ótimo. Mas o garotinho fica com raiva e espravejando pro seu irmão não ficar mentindo pra ele. O Protinha dá uma desconversada e parece que a história ficou por ali. E no filme seguinte, a trupe de soldados mais uma vez tá patrulhando a cidade. E parece que o Xing Ling tá no meio deles e os soldados ficam perguntando se esse tal Hien Xiaosu realmente sobrevive a ataque de lobos. E o Xing Ling segue falando que o Prota é brabo mesmo, ele não tá mentindo não. O Protinha e o seu irmão escutaram muito bem a conversa do lado de fora e rapidamente eles se abaixam e pegam a sua arma. O Prota se aproxima de uma fresta na sua porta e ele consegue observar os soldados junto com o Xing Ling. O Protinha consegue observar os cabrinhas conversando e um deles segue perguntando pro Xing Ling sobre ele ter falado que esse guia tinha um problema na cabeça. O Xing Ling rapidamente responde que ele não tem nada não, ele só tava comentando, mas não é nada demais. E então eles chegam no barraco velho do Prota. O desgramado do Xing Ling já vai avisando que ele tem visitas ali. E o irmãozinho do Prota fica perguntando o que ele vai fazer. Em resposta a isso, ele menciona que vai lá falar com os caras e falar pro seu irmãozinho ficar lá de boa dentro de casa. E no filme seguinte, o Prota sai naquela pose toda badass. E nesse momento o Prota fica se fazendo de doido, dando parabéns pro Xing Ling, dizendo que o pai e os filhos estão muito bem e que o bebê tá pesando 3 kg.
quilos. Todo mundo ali fica sem entender. E o cabrinha segue mencionando que tem alguma coisa errada na frase do Prota. Como assim pai e filho estão bem? Ele não quis dizer foi mãe e filho? O cabrinha já fica pistolado e menciona que o Prota é um lunático completo. E ele segue brigando com o Xing Ling, dizendo que o Prota não tinha nada demais e era só conversa fiada. E ele segue falando que esse cara na sua frente claramente tem um enorme problema na sua cabeça. O Xing Ling fica lá tentando se explicar, mas os cabrinhas estão muito pistolados e não quer nem saber. No filme seguinte, o cabrinha fica lá brigando com o Prota, mencionando que ele condenou ele à morte por causa disso. E logo em seguida ele já vai correndo pro batalhão, gritando a míngua, falando pra ele deixar ele se explicar mais uma vez. E aparentemente o líder desse esquadrão, eu não sei se é o líder, ele segue espravejando pro Xing Ling, mencionando que ele tem até o amanhecer pra encontrar outro guia. E então, mais uma vez aparece aquela novinha com a sniper. Ela dá um olhar de rabo de oi no Prota, mas rapidamente volta sua visão pra frente. E o Protinha percebe muito bem isso. No filme seguinte, o sistema aparece e menciona que uma das habilidades do alvo foi copiada aleatoriamente. O nosso herói fica meio sem entender, como assim copiada aleatoriamente? E então, o nosso Prota adquiriu a habilidade de arma de fogo. E eu acho que o Protinha vai ficar rapelão. Logo depois o sistema começa a carregar. E então, o Protinha recebe a habilidade de conhecimento de armas de fogo. E resumindo tudo aqui, porque tá parecendo mais uma bíblia, o Protinha basicamente sabe tudo sobre armas. Agora só falta ele ter uma, né? E é nesse momento que o Prota acredita de verdade que agora ele pode pegar qualquer habilidade de outras pessoas. E no impulso, todas as informações são cravadas no crânio do Prota, ou na cabeça. Logo em seguida, o sistema segue falando que há dois tipos de habilidades de pergaminhos de duplicação. O primeiro tipo é o pergaminho de duplicação básica, que a pessoa pode usar para aprender qualquer habilidade básica ou avançada. E o segundo é o pergaminho de habilidade mestre. E aparentemente, senhores, esse pergaminho permite com que o Prota possa aprender habilidades especiais, que nem a do irmão dele, que é sortudo. O Protinha, percebendo essa apelância, ele fica se questionando se isso não torna ele invencível. O Protinha fica curioso e ele pergunta pro sistema qual o nível de arma de fogo daquela novinha lá toda encapuzada. E o sistema fala que é perfeito. O nosso herói fica incrédulo, e mais incrédulo ainda do porquê ela tá fazendo parte daquele grupo de perdedores. E no filme seguinte, o Protinha volta pra vida real, e o seu irmãozinho tá lá chamando a atenção dele, e pergunta por que diacho ele tava olhando pra bunda da novinha ali. E em seguida, olha quem aparece, querendo saber pra qual bunda o Protinha tava olhando. E ora se não é a do Job. Rapariga, quer dizer, Novinha do Job, o que você tá fazendo aqui? E aparentemente, senhores, as pessoas podem trocar de casas. E foi o que a do Job fez. Aparentemente tinha 3 pessoas vivendo ali e ela trocou com a casa dela, que é bem loucura. E ela segue falando que agora ela vai ser a nova vizinha dele. O Sasuke segue cochichando pro seu irmão e pergunta bem baixinho se por acaso ele ainda é virgem. E olha as ideias do meninozinho, cara. Ele segue falando que essa do Job aí é muito doida, porque ela trocou a casa dela que era feita de tijolos. Muito estranho, você não acha? O Pratinha já fica furioso e segue falando pro seu irmãozinho, já que ele já está nessa idade, ele já vai ter uma conversa bem apropriada sobre esses assuntos extracurriculares. Eu não vou falar aqui. Em resposta a isso, o irmãozinho do Prota fala: se ele tiver alguma dúvida sobre esse assunto extracurricular, é só falar com ele que ele pode dizer. O cara é profissional, tchê. E no filme seguinte, eles já vão se despedindo da do Job. No momento que eles entram dentro de casa, o irmãozinho do Prota observa 2 batatas escondidas. E ele segue apontando, e aparentemente parece que tem pílulas ali de remédio. O Pratinha pega pra olhar de mais perto e ele fica incrédulo, porque realmente é anti-inflamatório. O Pratinha segue mencionando em outro episódio que ele passou na floresta, e uma vez que ele conseguiu escapar de lobos e ficou também um pouco machucado. E naquela mesma noite, alguém secretamente deu a eles uma pílula, e assim ele ficou vivo. E o lugar onde estavam os remédios é exatamente onde estão esses daqui de agora. O irmãozinho do Prota, que é espertinho, ele fala que com certeza foi a irmãzona do Job, já que ela é a única que sabe que ele tá machucado. O Protinha fica lá pensando, e em paralelo a isso, um marmanjo chega lá pra caçar conversa com a do Job. E o cabra chega lá todo esparroso, dizendo que tava procurando
procurando a Dujabi na casa dela antiga e descobriu que ela não morava mais lá. E a novinha também fala zangada, mencionando que ela não faz mais esse tipo de serviço. E o Protinha ficou ouvindo aquele alvoroço do lado de fora. O Protinha rapidamente cata a sua espada e o desgramado do cara tava lá despindo a mulher, véi. E no momento que nosso herói sai do seu barraco, véi, o sistema aparece, mencionando pra ele ajudar a Dujabi. O Protinha vai com tudo e segue pensando nem se o sistema não mandasse, certamente ele iria ajudar. O carinha observando a ousadia do nosso herói, ele acha graça, já que ele tem uma espada de verdade e não uma facazinha de osso. Mas o Prota ainda conseguiu cortar a espada do cara, véi. Tô achando que esse osso é de cabeça de cearense, viu, véi? Tu é doido. O carinha fica incrédulo percebendo que a sua espada foi de vala. E não só isso, o Prota ainda desarma o cara e dá um murrão debaixo do sovaco do cara. E ele encerra o seu combo com a cara do desgramado afundando no chão. O Protinha fica lá imobilizando o desgramado e pergunta pra novinha quem é esse desgramado. Ela responde que ele é o capataz da mina de carvão. Ela segue falando que também esse desgramado liderou um grupo que esfaqueou uma pessoa até o seu empacotamento na cidade ontem à noite. E o desgramado só matou o coitado naquele dia porque ele soube que a vítima guardava dinheiro. Que cara perverso, velho. O Protinha, percebendo a perversidade desse monstro, ele simplesmente vai ser mais perverso que ele e pega o resto da espada do cara. E no momento que ele tava pensando em fazer uns atos triviais, o sistema aparece e destaca sua nova missão, que é pra libertar o inimigo. Mas no filme seguinte, o Protinha só corta a asa do cara aqui, né? Pra ele não sair voando por aí. E o carinha fica lá gritando, agonizando de dor. O Protinha segue falando que ele tem 3 minutos de vida. E se ele conseguir chegar na clínica da cidade e tomar pontos, ele tem uma chance de sobreviver. O desgramado se levanta com dificuldade e vai-se embora correndo. E assim, o nosso herói conseguiu completar a sua missão. E a sua recompensa foi 2 pergaminhos de habilidades básicas. E por ele ter perdido a sua arma, o sistema ativa outra missão secundária. O Protinha fica analisando o sistema e ele percebe que a primeira recompensa foi de ter ajudado a novinha e a outra foi de ter libertado o desgramado do cara. O irmãozinho do Prota fica meio cabreado, já que na sociedade que eles vivem, deixar uma pessoa que tem raiva dele viva não é muito legal. Ele segue questionando o Protinha e pergunta se o desgramado se recuperar e voltar pra se vingar dele. Em resposta a isso, o Protinha menciona que ninguém naquela clínica de bosta consegue dar pontos em alguém. E o Sasuke segue falando que agora ele vai poder dormir tranquilo de novo. E no filme seguinte, o Protinha segue falando todo galanteador, mencionando pra Dujabi que embora ele seja muito lindo, ele e ela não vai dar certo. A novinha fica lá boiando das ideias, que na perspectiva dela tá lá ele todo magrelão, e ela responde que só vê ele como um irmão mais novo. O nosso herói fica todo sem jeito lá, e então ele cata o seu irmão e fica lá esfregando a cabeça dele pra machucar um pouquinho, já que tudo aquilo é culpa dele. A novinha dá uma risadinha e então o tempo se passa mais uma vez. E enquanto isso, naquele mundo misterioso, o sistema mais uma vez começa a fabricar uma missão pro nosso herói, a sua missão secundária. Nesse momento, o Protinha acabou de pegar o panfleto da sua missão. Ele fica lá vendo e percebe que é uma missão relacionada à sua arma que foi perdida. E o nosso herói segue pensando que realmente ia ser muito bom se ele colocasse as suas mãos em uma arma boa. E no momento que ele vê o pré-requisito que ele tem que atingir para concluir a missão, ele fica incrédulo, já que ele tem que coletar 100 gratidões sinceras das pessoas, para assim ele desbloquear uma nova arma. E outra coisa importante é que ele pode também trocar essas gratidões por itens na loja. O Protinha acha ali tudo muito estranho. E no filme seguinte, ele acaba de ganhar uma gratidão da novinha do Job. O Protinha segue pensando se ele tivesse que coletar emoções negativas, ele ia ter a rodo. Em paralelo a isso, no mundo de verdade, o Protinha tava lá dormindo e ele acorda no supetão. Ele fala rapidamente pro seu irmãozinho agradecer a ele. O irmãozinho do Prota fica todo assustado vendo essa balbúrdia que ele tá fazendo. O Prota não quer nem saber se ele ficou assustado, ele vai rapidamente lá atrás do irmãozinho dele e fala pra ele agradecer de uma vez. E o irmãozinho, todo tímido, fala lá pra ele que ele agradece muito pelo irmão dele cuidar dele e de tudo que ele precisa. E feito e dito, meus parceiros, o desgramado do Prota ganhou mais um ponto de gratidão. Ela segue até pensando que não esperava que isso fosse tão fácil. O Protinha chega lá todo convencido pro irmãozinho dele e pede pra ele agradecer um pouco mais. Ele fica lá, obrigado meu irmão. E como esperado, ele não recebeu nenhum tostão furado. E pra pontuação ser contada, senhores, a gratidão tem que ser sincera. O Protinha fica lá com a frescura dele com seu irmão. Esse cara é demais, velho. Ele segue falando pro seu irmão deixar sua emoção fluir
rir e ele agradecer de verdade. Essa molecagem do Prota de fazer o irmão dele agradecer ele durou a noite todinha, cara. O coitadinho ficou todo choroso. E depois de muito tempo, eles ainda estavam na mesma. O irmãozinho do Prota até menciona que essa habilidade dele é um pouco problemática. E depois dele passar toda a noite tentando farmar o irmão, ele só conseguiu uma gratidão sincera. Logo depois o Prota entra no palácio. E então ele saca suas 2 moedinhas de gratidões. Tem até um coraçãozinho na moeda, cara. Ele observa ter uma escritura do lado de trás da moeda. Quando o Prota termina de ler a escritura, atrás dele aparece uma máquina. E aparentemente é ali que ele vai usar as moedinhas. Ele chega perto e fica pensando pra que diacho isso serviria. E nada melhor do que testar, né? Ele coloca a moeda e no filme seguinte aparece um pote suspeito. Ele pega pra olhar mais perto e então ele observa uma escritura mencionando que é um remédio. O Prota fica injuriado, já que ele queria saber pelo menos pra que serve esse remédio. E no piscar de olhos a sua consciência volta pra realidade. O irmãozinho dele fica olhando aquela cena e ele acha muito legal, já que o Prota basicamente fez um truque de mágica. Ele segue perguntando ao seu irmão de onde foi que apareceu esse frasco na mão dele. O Pratinha segue pensando pra qual serventia tem o remédio, e ele chega na conclusão que talvez esse remédio seja uma espécie de remédio universal. E então ele pega um pouco do conteúdo e é uma espécie de gosma preta, cara. E no filme seguinte ele já tá aplicando no seu ferido, que tá inchado, viu, cara? E no momento que ele aplica, já bate a neurose. E se esse negócio preto for um veneno? Mas no filme seguinte ele fica incrédulo, já que a dor realmente desapareceu. Ele fica comparando com um remédio anti-inflamatório que ele conhece e precisa tomar 3 dias seguidos para ter a mesma eficácia dessa pomada. E o Pratinha, que não é besta nem nada, ele enxerga esse remédio como uma mina de dinheiro, já que facilmente valeria milhões nesse mundo. Ele segue pensando que a única coisa que ele tem que fazer é como farmar gratidões rápida. E então o tempo se passa. O Pratinha tava indo pra escola para ele dar sua aula de sobrevivência. O professor chama a atenção do Prota e do seu irmãozinho. E não é pra menos, os caras tão parecendo 2 zumbis. E no momento que o irmãozinho do Prota ia falar o que aconteceu, o Protinha rapidamente para ele e fala que eles só não dormiram um pouco direito. E o professorzinho já vai cobrando o Prota, perguntando se ele já sabe o que ele vai ensinar na aula desse dia, já que esse é o primeiro dia dele como professor substituto. Mas o Prota é desenrolado e ele fala que sabe muito bem o que vai fazer. Então ele vai indo em direção à tableta do professor. Mas a única coisa que ele tá bolando é como ele vai ganhar a gratidão mais rápido das pessoas. Mas no momento que ele olha pros aluninhos, ele tem uma ideia muito desgramada. Ele rapidamente começa um vitimismo, mencionando que é muito difícil ser um professor. Ele segue falando que todos têm permissão para se sentar na aula, mas o professor não, o professor tem que ficar em pé o dia inteiro. Então ele segue falando que eles têm que mostrar um pouco de gratidão pros professores. E os aluninhos lá confirmam, meio desconfiado e tal, e o professor fica morrendo de vergonha. E o Prota desenrolado segue falando que agora em diante eles não precisam mais falar boa tarde, professor, e sim obrigado, professor. No filme seguinte, o Pratinha já pede para eles ficarem em pé e tentar praticar um pouco do que ele acabou de falar. E feito e dito, os aluninhos começam a ficar em pé e agradecem o professor. O Pratinha fica incrédulo porque ele não ganhou nenhuma gratidão. O Pratinha segue pensando do porquê esses miserinhas mirins não estão agradecendo ele sinceramente. Mas no filme seguinte ele já desencana dessa ideia. E então o tempo se passa. E ele tava lá dando a sua aula de sobrevivência básica na selva. E todo mundo tava entediado. Enquanto o nosso herói tava lá dando a sua aula, o aluninho tava xingando ele de todo nome, já que ele não parava de falar e a aula não acabava. O meninozinho segue lá falando: ei, filho de rapariga, quer dizer, professor, se o senhor não parar de dar aula agora, vai escurecer. Eu não tô nem zoando, senhores. Ele fala tipo isso. E o Pratinha, percebendo que o moleque tem razão, ele rapidamente dispensa a classe. E alguns alunos agradecem o Prota. E assim ele ganha 2 moedinhas. E olha, a cara dele nem ficou triste. O tempo se passa e o irmãozinho do Prota tá perguntando pra ele se ele poderia terminar a aula mais cedo. O Pratinha, eu não sei se ele tá falando sério, mas ele menciona que tá devotando toda a sua vida para a educação. E então não tem problema nenhum ele ensinar até depois do horário. E em resposta a isso, o garotinho fala pro seu irmão pegar um pouco mais leve, já que ele tá prejudicando as novas gerações do país. E que país, cara? E por consequência, o Pratinha quase dá o cascudo no seu irmão. E ele menciona que ele não faz aquele trabalho por dinheiro, só pela gratidão sincera dos alunos. E no filme seguinte, o irmãozinho aponta uma coisa interessante na sua frente. E parece que é aquele batalhão de soldados.
O Pratinha segue pensando que aquele velhote ali é o Sr. Liu e parece que ele vai ser o guia desses soldadinhos. No momento seguinte, percebemos que o Xing Ling tá perto do Prota e ele chama a atenção dele. E o desgramado segue chamando o Protinha de ingrato, já que ele recomendou ele para um trabalho extremamente maravilhoso. Em resposta a isso, o Prota pergunta como é que ele sabe que é um trabalho maravilhoso. E o Xing Ling segue falando que o Pratinha não consegue entender, já que dentro das muralhas também existem pessoas pobres, não só ricas. Mas tem um detalhe, só pessoas ricas podem sair livremente dessas muralhas. Esse diálogo fez sentido? Nenhum. Isso quer dizer que as pessoas pobres são tipo prisioneiros dessa muralha? Que isso, cara? E o Pratinha pensa a mesma coisa, cara. E o Xing Ling já segue mencionando que o grupo da muralha quer contratar um guia fixo. E ele segue mencionando que talvez o Pratinha possa ter essa chance no futuro. E ele menciona pro Pratinha ficar esperto, já que ele não sabe quando é que vai ter essa oportunidade de novo. O Pratinha fica pensando e o irmãozinho dele tenta plantar uma semente na cabeça do Prota, falando pro seu irmãozão conversar com esse grupo outra vez, já que ele é muito mais experiente que o velho Liu. O Pratinha fica emputecido e ele manda o seu irmãozinho calar a boca, que ele não sabe de nada. O tempo se passa e o meninozinho avista uma coisa muito interessante, mencionando que a do Job tá arrumando um esquema novo ali. Mas na realidade, senhores, parece que ela tava tentando negociar os seus par de brinco com esse sujeito aqui, e ele não tá querendo pagar o justo. E no filme seguinte, o Pratinha vai lá pra ajudar a donzela, mencionando que ela não precisa vender os seus pertences, e ele tá lá pagando o equivalente às 3 pílulas de anti-inflamatório que ele tomou na noite passada. E a novinha fala meio sem entender do que ele tá falando, e o Pratinha segue agradecendo do jeito dele, mencionando que ele muito bem poderia ter morrido há muito tempo atrás, se não fosse pelos remédios que ela cedeu a ele. E como o nosso Prota não bate bem da cabeça, ele tenta falar outro jargão, mencionando que enquanto tiver carne pra ele comer, ele vai garantir com que ela beba o caldo da sopa. E o irmãozinho do Prota já fala que ele tá viajando na maionese e tá errando esse bordão aí. E mais uma vez o Protinha se prepara pra ajeitar as suas palavras. Então ele menciona que quando houver sopa pra ele tomar, irá ter tigelas para ela lavar. O irmãozinho do Prota nem sabe onde é que ele coloca a cara dele. Em resposta, a novinha fala que vai lavar sim as louças dele. E assim o tempo se passa. E conseguimos ver uma pessoa prostrada no chão, implorando por um tal doutor salvar a vida do seu marido. E a mulherzinha segue implorando pro doutor, mencionando se o seu marido perecer, a sua família não vai sobreviver. O Pratinha fica de olho pra tentar entender o que tá acontecendo ali. E o médico desgramado só menciona se ela não tiver dinheiro, ela não vai ter atendimento nenhum de um médico. E no filme seguinte, o vagabundo fecha a porta na cara do necessitado. E nesse momento o Pratinha aproveita para mostrar uma lição pro seu irmãozinho e menciona para ele observar muito bem essa cena e testemunhar que essa é a verdadeira realidade que eles vivem. E momentos depois começa a chover aquela chuva ácida e todos saem correndo rapidamente do local. E no momento que eles conseguem chegar no seu barraco velho, o irmãozinho do Prota dá uma ideia para ele e ele menciona que parece que ser médico é a forma mais fácil de ter gratidão das pessoas. E ele menciona pro seu irmão que no passado, quando tinha um antigo médico que tratava o povo, todos tinham muita gratidão a ele. E ele segue falando que é uma pena que o seu irmãozão não sabe nada sobre medicina. O Pratinha já ia mandar ele calar a boca até que ele lembra que ele pode copiar as habilidades das pessoas. Então ele fica pensando profundamente, se ele se tornar um médico, ele pode ganhar muito dinheiro e ainda mais ter a gratidão das pessoas. E assim o tempo se passa. E de manhã cedinho, o Pratinha já tava lá na clínica do desgramado. Ele tava lá pensando em qual horas o desgramado ia abrir essa clínica. E meu amigo Prota esperou o cara até as 2 horas da tarde e a clínica ainda não abriu. E então o baiano desgramado abre a sua porta. E parece que ele tinha acabado de acordar, viu? Eu peço desculpas aos baianos, viu, cara? É só piada. Logo em seguida o caba desgramado fica assustado com o Prota ali. E ele pergunta o que ele tá fazendo na sua porta. Em seguida o Pratinha responde que ele pode continuar o que ele tava planejando fazer. E o médicozinho com seu mantra já fala pro Prota, se ele quiser falar com o médico, ele precisa trazer dinheiro. E se ele não tiver, é inútil ficar choramingando pra ele. E é nesse momento que o nosso herói tenta aprender a habilidade do médico. E então ele pega o seu pergaminho de cópia. Só que quando ele vai tentar aprender a habilidade do médico baiano, a única coisa que ele consegue pegar é a habilidade de fraude. Ou seja, o médico é um desgramado. E
ali o sistema pergunta se ele vai confirmar a cópia dessa habilidade. E não é pra menos o nosso herói ficar incrédulo. E ele segue pensando que essa cópia de habilidades é muito aleatória. E ele se pergunta do porquê ele vai querer uma nojeira dessa, já que só serve pra enganar as pessoas. E no filme seguinte, o doutorzinho fica olhando pro Prota. E parece que ele conheceu o nosso herói. E aparentemente o Protinha é conhecido como o cara cruel e famoso da cidade. O doutorzinho segue lá pensando do que diacho ele tá fazendo ali, já que ele não mexeu com o Prota. O Protinha, pra ter certeza, ele pergunta pro sistema qual é o nível de habilidade de medicina que esse cara tem. E então o sistema informa que essa informação não pode ser fornecida, já que o alvo não possui nenhuma habilidade de medicina. E é nesse momento que o herói fica emputecido, já que o médico é uma verdadeira fraude. E num piscar de olhos, o nosso herói lança sua panelada na cabeça do médico desgramado. E ele segue lá espravejando, mencionando que o desgramado esteve ganhando dinheiro à custa de fraudes e extorsões por muitos anos. E senhores, esses personagens dessa história é muito louco. Sabe o que o médicozinho fala? Que a culpa é toda dele, já que ele não conseguiu ler o jornal de hoje, mencionando que a casa caiu pra ele. E em paralelo, o Protinha segue pensando que ele tem que bolar outra forma de se tornar médico, mesmo sem aprender habilidades medicinais. E foi enxugando seu suor que ele percebeu que o seu ferido estava cicatrizado e curado. E foi nesse momento que ele teve uma grande ideia em abrir uma clínica especializada em ferimentos de faca. Momentos se passam e o Protinha tinha acabado de chegar no seu barraco. E ele avista a sua irmãzana do job. Ele pergunta pra ela o que ela tá fazendo na sua casa. E a novinha segue falando toda carinhosa, mencionando que ela notou que a roupa dele tava todas rasgadas. E foi por isso que ela decidiu remendar elas pra ele. E logo em seguida o Protinha pergunta o que o seu irmãozinho tem nas suas mãos. O miserinha menciona que tem uma tigela de mingau. O Protinha já dá um mata-leão no seu irmão e pergunta pra ele se ele já agradeceu a irmãzona do job. E em seguida o garotinho já vai se agradecendo. A irmãzona fica toda preocupada e fala pro Protinha parar de bater no seu irmãozinho. E a novinha segue falando pro Protinha pra ele se preparar pra comer também, mencionando que os dois ainda estão em fase de crescimento. O Protinha fica todo encantado, já que ninguém nunca tinha falado isso pra ele. E no filme seguinte os dois já estão lá, tomando a sua sopinha. O Protinha rapidamente percebe que a habilidade da irmãzona do job em costura são muito boas. E ele já segue convidando ela para ela participar na sua clínica de tratamentos de facadas. E ela segue perguntando do porquê ele vai abrir essa clínica especializada nisso. E rapidamente o Protinha menciona que ela vai saber na hora que chegar. E assim o tempo se passa, com uma noite muito bonita. O Prota tava lá, deitado e bem relaxado. E mais uma vez, num piscar de olhos, ele chega lá no mundo do sistema. O Protinha tá curioso pra saber o quanto de moeda que ele conseguiu nesses últimos dias. Ele segue lá contando as suas moedinhas e percebe que tem 3 delas. Ele menciona que uma moeda de gratidão pode ser trocada por um frasco de remédio preto. E o frasco de remédio pode curar até 3 pessoas. E nesse caso, esse frasco pode gerar 3 pessoas muito bem gratas. E certamente ele ainda pode adquirir os dinheiros das pessoas. E parece que o nosso herói encontrou a fábrica de dinheiro. E lembrando, se o Prota conseguir 100 gratidões sinceras, ele vai desbloquear uma arma do sistema. E mais uma vez o tempo se passa. E parece que o Prota já vai preparar o seu esquema. E tá os dois lá dando boa sorte pra ele, pra não se preocupar com a casa deles. E o Protinha segue falando mais uma vez os seus ditados milenares, mencionando que em terra de cego, quem tem olho é rei. Um cabrinha garimpeiro que estava trabalhando na região fica olhando pro Prota. Ele segue perguntando pro nosso herói do porquê ele tá carregando essas sementes por aí. E o Protinha segue pensando que em um lugar assim, ele tem o melhor plano de todos. E já que ele trouxe os remédios com ele tem que pegar umas ervinhas pra não parecer suspeito. E é por isso que ele tá pegando essas sementes pra se passar por um curandeiro. E o próximo plano do herói é espalhar esse boato, mencionando que ele tá coletando ervas medicinais. Ele segue falando lá um monte de baboseira, mencionando se ele misturar um pouco disso e um pouco daquilo, ela vai ser perfeita pra curar ferimentos. E ele segue falando pro carinha, perguntando como é que ele acha que ele curou tão rápido dos seus ferimentos. O coitado ingênuo responde pro nosso herói, mencionando que ele achava que foi com muita força de vontade de viver. E mais uma vez o tempo se passa. O Prota tava lá misturando seu veneno e a multidão curiosa tava lá assistindo ele. O Protinha fica feliz já que ele conseguiu acumular muitos
curiosos. E o tempo vai se passando. E mais uma vez o tempo se passa. E o tempo se passa tanto que o Prota fica fervendo de ódio, já que ninguém foi lá perguntar o que ele tá fazendo. E feito isso, o Protinha rapidamente chama Rum. O coitadinho do cara pergunta se é ele que ele tá chamando. E em seguida ele responde que é ele mesmo pra dar um passo à frente. O cabrinha vai se aproximando do Prota, enquanto os outros atrás ficam rindo do coitado. E no momento seguinte, o Prota fica cochichando pra ele bem baixinho, pra perguntar o que ele tá fazendo ali. O cara fica pensando, meio sem entender, e o Protinha mais uma vez fala um pouco mais irritado pra ele perguntar de uma vez. Então o cara fala todo gaguejante: Você, o que tá fazendo aí? O Protinha dá um sorriso desgramado e ele fala que ele tá fazendo ervas. E ele menciona que essas ervas não são apenas ervas que reduzem a dor e inflamação, como também podem fazer os ferimentos cicatrizarem muito mais rápidos. E ele menciona que mantém esse remédio escondido de todo mundo. E então ele cria toda uma história, mencionando que ele percebeu o seu grande erro, e então ele decidiu compartilhar essas ervas para todo mundo. E é por isso que ele vai abrir uma clínica especializada em tratar ferimentos. E logo em seguida ele pergunta para a multidão se tem alguém ferido ali que precise de um tratamento. E os cabrinhos não estão acreditando não. Eles mencionam que todo mundo sabe, e o coitado aguentou todas as suas dores no passado com muito fervor. E o carequinha até menciona que só os fantasmas que acreditam nessa história dele. O Pratinha, percebendo que ninguém se importa com ele e sabendo que essa notícia não é nada boa, ele olha pro único cara que sobrou do seu lado e percebe que o cara tem um ferimento no seu braço direito. O herói rapidamente pergunta pro seu amigo se ele machucou seu braço durante o trabalho. E se foi por isso, ele tem um remédio especial pra ele e pergunta pro coitado se ele tem interesse em experimentar. O coitado, já com medo, menciona que não precisa não. E o Prota, como é o malandro dos malandros, ele simplesmente imobiliza o cara e menciona que para o bem da publicidade ele vai tratar o cara de graça. Mas só dessa vez. E assim, no fervo seguinte, o carinha vai-se embora. No momento que o Prota chega no seu barraco velho, o irmãozinho dele fica sem acreditar, já que ele ouviu uma história que o seu irmão curou um cara de graça. Ele até menciona que nem parece que foi ele que fez isso. O Prota, furioso, fala pro seu irmãozinho nem perguntar sobre isso, porque senão ele vai matar qualquer pessoa que aparecer. O nosso herói segue confiante e ele entende que tudo é difícil no começo. Ele menciona que pessoas com grandes objetivos não devem se deixar levar pelas pedras do caminho. E na manhã do dia seguinte, uma pessoa aparece no barraco do Prota e parece que é o Xing Ling. O Protinha rapidamente questiona o desgramado, perguntando do porquê ele tá fazendo ali tão cedo na sua casa, já que nesses últimos dias ele não tem saído pra caçar. O Xing Ling segue mencionando que ele tratou a ferida do Cabeça de Ferro ontem à noite. Olha o nome do cara, velho. O Protinha fica curioso pelo nome do cara, já que a cabeça dele não parecia ser tão dura assim. Ficou até estranho, né, cara? E logo em seguida o Xing Ling fica perguntando pro Prota se ele ainda tem aquele remédio que ele deu pro Cabeça de Ferro, e segue se oferecendo que ele pode vender pra ele no seu comércio. Em resposta a isso, o Protinha fala que nem ferrando, ele não pode ter um intermediário pegando a parte do lucro dele. Então o Xing Ling menciona, se por acaso ele quiser vender uma parte do estoque que ele tem, ele vai ficar muito feliz em poder comprar. O Protinha fica curioso, já que o Xing Ling nem parece estar ferido, então por que ele quer esses remédios pra ele? E nesse momento, o Xing Ling começa a explicar. E ontem à noite, o Cabeça de Ferro ficou com suspeita depois de voltar pra sua casa. Então ele queria saber o que o Prota aplicou na ferida dele. E foi por isso que ele lambeu um pouco do remédio. E resumindo aqui pra vocês, senhores, parece que aquele remédio é que nem o Tadalafila. O cara ficou varadudo, cara, e usou sua ferramenta a noite inteira. O Xing Ling segue mencionando que o remédio do Prota é muito eficaz, e ele tá muito curioso pra saber onde foi que ele conseguiu. O Protinha só menciona que é uma receita de família, e ele questiona o Xing Ling, já que ele é um solteirão, e do porquê ele quer comprar um remédio desses. O Xing Ling já corta o papo mencionando que não é nada da conta dele, e é nesse momento que o Prota concorda em vender pro cabrinha, e ainda faz um desconto de amigo de 600 yuans. E sem esperar muito, o Xing Ling paga na hora. E ainda por cima, o Prota ainda ganha um ponto de gratidão. E então o tempo se passa. O Xing Ling se encontra com os caras muito bem vestidos. E ele segue mencionando que trouxe o remédio pra esse senhor. E parece que o vídeo acabou, né, senhores? Rapaziada, como vocês perceberam, a qualidade do vídeo mudou um pouco. E com isso, eu consigo produzir bem mais vídeos. Só que a qualidade deu uma prejudicada, como vocês bem viram. E aí eu queria pedir a ajuda de vocês
vocês. Comentem aí o que vocês estão achando. Vocês preferem uma qualidade um pouco inferior e mais vídeos, ou então uma qualidade menor e um vídeo por semana? Fique a critério aí. Eu vou analisar tudo e vou ver o que é melhor pra mim. E claro, mediar aos gostos de vocês.